Observe a imensidão da natureza diante dos olhos. A força do mar, o vasto horizonte verde, o bailar das areias, a calmaria das águas do rio. Uma harmonia perfeita que preserva os vestígios da humanidade e a sua história. Um lugar que guarda os mais valiosos segredos. Esse é o Parque Estadual Acaraí. Meu nome é Bruno Henrique Pessel, sou biólogo, coordenador do Parque Acaraí. E a gente pode ver como é possível a gente ter um modo de vida na natureza sem ter uma degradação total do ambiente. Meu nome é Carlos Cassini, eu fui o primeiro chefe do Parque Estadual Acaraí. A satisfação de estar aqui dentro, né, de ter um lugar puro, no meu entender, é onde se encontra Deus, é onde você não consegue ver o tempo. O Parque Estadual Acaraí carrega peculiaridades que o tornam único. Em um só local, é possível encontrar diferentes aspectos da natureza, de cultura e de história. Ao chegar no município histórico de São Francisco do Sul, localizado ao norte de Santa Catarina, talvez você não se dê conta, mas o Parque Estadual Acaraí representa 25% da ilha de São Francisco do Sul. Administrado pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, o Parque Estadual Acaraí foi criado em setembro de 2005, com o mesmo nome do rio que integra a unidade de conservação. Com mais de 6.000 hectares, o local preserva a floresta ombrófila densa, pertencente a um dos biomas mais biodiversos e ameaçados do planeta, a Mata Atlântica. No entanto, essa é uma floresta com características um pouco diferentes. Por ser situada em uma região baixa, próxima ao nível do mar, a floresta ombrófila densa do Parque Estadual Acaraí apresenta formações de terras baixas e aluviais, influenciadas pela abundância de água. Uma simbiose perfeita da natureza que ocorre há milhares de anos.
sob o ponto de vista geológico, aqui no Parque Estadual Acaraí, nós temos dois grandes compartimentos. Um muito antigo, que é do Cambriano, é formado pelas rochas. E o outro, bem mais recente, Holocênico-Pleistocênico, que é um ambiente sedimentar, formado pelas praias, dunas e laguna. Além da floresta, dunas e mangues, o local preserva o rio Acaraí. É aqui que a água salgada do mar e a água doce do rio se misturam. E com isso, forma um ambiente propício para o desenvolvimento de várias espécies. Um espaço para a vida em diferentes momentos, principalmente em seu começo. Sendo assim, um berçário da vida marinha. Com o passar dos anos, dos séculos, surge a intervenção humana. A região tem uma relação direta entre a natureza e a história. Por aqui passaram diferentes povos, em diferentes tempos. Uma história rica que vai além da colonização europeia. Todas essas unidades de conservação, elas acabam tendo uma história de ocupação humana muito relevante. E por mais que hoje, por exemplo, muitas pessoas que vivem no município, ou mesmo que visitam ele, pensem no parque apenas vinculado à natureza, lá dentro e nos seus arredores, a gente tem várias camadas históricas de ocupação humana, como eu comentei, né? O Sambaquis, a comunidade do Casqueiro, isso faz com que a visibilidade desse parque agora possa também dar destaque para outras experiências históricas que existiram aqui no território. Aqui, então, é um dos lugares mais importantes de vestígio de ocupação humana no parque, que é o cemitério do Casqueiro. É uma comunidade que viveu aqui desde o século XVIII, né, passou pelo século XIX e foi até o início do século XX. Né, tem vestígios aqui de ocupação humana até mais ou menos os anos 50, né, do século XX. E essa comunidade, ela também construiu uma igreja, né, que é a Igreja de São Sebastião. Aqui tem as ruínas, e também desenvolveu atividades econômicas importantes, né, como a farinha de mandioca, a produção de melado, aguardente, todas relacionadas com a economia colonial, né, no século XVIII e início do século XIX. Esse cemitério do Casqueiro, ele também tem uma relação muito importante ainda com a comunidade de São Francisco do Sul, porque é um cemitério que ainda é preservado, as pessoas visitam ele e faz esse elo, né, um dos principais elos ainda hoje com a história da ocupação humana no parque e as comunidades que vivem agora em São Francisco do Sul e em outros lugares do território da cidade. Preservar além da natureza. Esse também é um papel relevante do Parque Estadual Acaraí.
Os vestígios de populações que viveram há mais de 5.000 anos estão protegidos por aqui. São mais de 20 sítios arqueológicos que guardam a história dos sambaquis do norte de Santa Catarina. Sambaquis são como heranças deixadas por esses povos, né? São vestígios da ocupação e da presença deles aqui no mesmo espaço em que a gente habita. E eles são considerados patrimônios. A gente pensa hoje que eles são, na verdade, patrimônios indígenas também, estão relacionados com essa grande história que tem antes da chegada do europeu aqui. E, na verdade, o Parque Acaraí ele tem assim, uma sucessão de evidências de ocupação ao longo do tempo. Quer dizer, foi uma área que foi historicamente muito ocupada num período também. Né? Hoje ela está com uma outra função, que é a função da unidade. Essas coisas todas se reúnem aqui no mesmo espaço, né? Então vejo como um lugar muito interessante para pensar na nossa história, né? Na longa história que essa região toda teve. O Parque Estadual Acaraí tem uma relação de pertencimento com a comunidade em que está inserido. Um espaço tão precioso e um dos litorais mais requisitados do Brasil só nasceu e é mantido por conta do desejo dos moradores locais. E a comunidade, ela entendeu o projeto da unidade de conservação, entendeu a relevância, né, e a necessidade da gente ter a maior área possível, né, protegida. E quando da criação, que foi no dia 23 de setembro, o governador veio para assinar o decreto e ir embora. E ele ficou umas 3, 4 horas aí de tão agradável que estava o clima, né, a comunidade toda feliz, estava todo mundo de acordo, porque foi um processo criado, né, junto com eles. Essa é a trilha do Caminho do Rei. Essa trilha corresponde ao trajeto da antiga estrada que fazia a ligação entre as comunidades do sul e do norte da ilha, do Casqueiro e dos Morretes, e servia para fazer o escoamento dos produtos da região. Preservar, cuidar e manter o equilíbrio. Dentro do Parque Estadual Acaraí, diferentes espécies da fauna e da flora da Mata Atlântica estão seguras. É aqui que está resguardado um dos maiores remanescentes de ecossistemas costeiros de Santa Catarina e do Brasil,
formado pela restinga da Praia Grande. O Parque Acaraí tem uma avifauna muito abundante, uma diversidade grande de aves que lhe confere uma vocação natural para a observação de aves. Aqui a gente tem também uma grande variedade de pequenos mamíferos característicos dessas vegetações litorâneas, como graxaim, tatu, macaco-prego, tamanduá-mirim, enfim, temos uma fauna muito rica também de anfíbios, por conta dos ambientes úmidos em relação com as bromélias que formam grandes tapetes na restinga. E também temos uma presença marcante de répteis, como lagartos e serpentes. A área do Parque Estadual Acaraí é estendida também ao mar. O arquipélago de Tamboretes, composto por 4 ilhas, também faz parte da unidade de conservação, contando com uma zona de amortecimento de 50 metros ao redor de cada ilha. O arquipélago abriga diversas espécies de aves e, por este motivo, é proibido o acesso de visitantes. Uma área protegida, que proíbe a pesca e a caça submarina. Entre a preservação, a cultura local e a exuberância da natureza, o Parque Estadual Acaraí reserva também uma história especial. Uma história de amor que, com o passar dos anos, ficou ainda mais forte. O amor por esse parque ele veio lá da infância, lá da 7ª série. Os amigos, a gente andava aqui dentro. E uma vez a professora Marta Kramer trouxe a gente para fazer uma aula de biologia, contar a história da minha vida, porque por aqui passaram professores. O professor Tarcísio foi meu professor na infância. Tive professores que participaram do plano de manejo. Toda a minha trajetória estudantil, acadêmica, minha formação na faculdade. Tenho muito amor por essa área. E antes de me tornar mãe, era como se fosse um filho. O amor que eu sentia por ele era incondicional. Então, eu até me emociono quando eu falo dele. Porque a história da minha vida tá ligada a esse parque. Minha infância, minha adolescência, minha vida adulta. E é lindo demais esse lugar, né? Não tem como não gostar desse parque.
mar, rio, areia e descoberta. A união do passado e do presente com os olhos para o futuro. Um lugar para cuidar da natureza, lado a lado com a história da sua gente. Viver o Parque Estadual Acaraí é viver a nossa própria história, a nossa própria vida, a nossa humanidade.